Bom dia e sejam bem-vindos à nossa conferência trimestral de resultados. Bom, vamos lá. Na página 2, temos um resumo do que foi o terceiro trimestre, né? Acho que a coisa primeira e mais relevante a destacar é que a companhia voltou a operar dentro dos indicadores regulatórios requeridos. Quais são esses indicadores, né? Indicador de cobertura de reservas e o de solvência regulatória. Os dois estão enquadrados. Eu gostaria de aproveitar para chamar a atenção que, em relação à solvência, quando se olha a solvência total, tá? Não apenas regulatória, sempre estivemos num patamar compatível com o encontrado no mercado internacional. Mais para frente nessa apresentação, aliás, bem mais para o finalzinho, o Guerra, que está aqui na minha frente, vai apresentar esses indicadores e fazer mais comentários. No último mês do trimestre, foi concluído o follow-on que possibilitou a capitalização da companhia. Capitalização essa de 1,2 bilhões, ação que foi fundamental para o reenquadramento regulatório. Quando a gente olha para o resultado do terceiro trimestre, um prejuízo de 299 milhões, a primeira observação é que foi um resultado pior do que a gente esperava, lá no encerramento do segundo trimestre. O desempenho no terceiro trimestre foi seriamente afetado pela elevada sinistralidade de 117%, derivada principalmente do desempenho da carteira rural e algo ainda de Covid na carteira de vida. No rural, conforme falamos na conferência do segundo trimestre, algum impacto da seca que afetou drasticamente aí as safras de inverno de 21 e o verão de 22, ainda poderia acontecer nesse terceiro trimestre. Conforme o Tonito vai mostrar mais à frente, esse impacto foi maior do que prevíamos. Acho que essa é a realidade. No canto inferior direito, aqui dessa página, podemos ver que ao normalizarmos a sinistralidade dos efeitos atípicos do rural, chegamos a 91%, índice expressivamente inferior aos 119% observados no mesmo período do ano passado. Obviamente, a gente não vê 91% como patamar de sinistralidade a ser mantido daqui para frente. Mais adiante na apresentação, veremos que ele foi fruto de eventos pontuais e concentrados. Mudando agora para falar um pouco de faturamento, em prêmios vemos um crescimento de pouco mais de 1% na emissão no Brasil. No decorrer dessa apresentação, veremos que a queda nos prêmios totais foi devida aos prêmios emitidos no exterior, em linha com a nossa estratégia amplamente divulgada de aumentar a concentração no Brasil. No canto superior direito desse slide, vemos que, ano após ano, temos sido consistentes na ação de foco no Brasil. No acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, o Brasil já representa mais de 67% do nosso portfólio, em linha com o nosso objetivo de ter ao menos 2/3 de nossos negócios no mercado doméstico. Vale lembrar que o Brasil representava cerca de 60% do nosso portfólio nos 9 primeiros meses do ano anterior. Finalizando os comentários iniciais, gostaria de destacar que os indicadores de despesas de comercialização e administrativas nesses 9 primeiros meses do ano estão melhores que os verificados em igual período do ano passado. Essa melhora é fundamental para ajudar na recuperação da margem operacional. Vamos para o próximo slide? Aqui, como de hábito, a gente traz como se comportaram nossas renovações no trimestre. Podemos ver que o índice foi de 85% dos contratos que queríamos renovar, um índice melhor do que tivemos no mesmo trimestre do ano passado, e em linha com o nosso processo de melhoria na subscrição. É importante destacar que esse índice, além de demonstrar a confiança de nossos clientes no IRB, é fruto do reconhecimento destes da qualidade de nossos serviços. Olhando para a parte de baixo do slide, e ainda falando um pouco de estratégia, a gente sempre tem citado que a maior diluição por negócio e a busca por mais negócios é um dos pilares da nossa estratégia, né? Na linha laranja em cima, a gente vê como tem se comportado a diluição dos contratos no Brasil.
e período após período a gente vê um decréscimo nisso. Então, em cada contrato, a nossa participação menor, o que ajuda na diluição. A gente chegou a 40% agora nos 9 primeiros meses do ano, e esse é o patamar mais ou menos que a gente se vê daqui para frente. O mesmo pode ser observado nos contratos no exterior. É claro que a nossa representatividade no exterior é menor, a gente chegou a 8%, patamar também que a gente se encontra próximo do que a gente acha ideal. Dito isso, eu passo para o Vili para que comente um pouco mais sobre prêmios. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Seguindo então pelo slide 4, nós vemos a evolução dos prêmios emitidos no Brasil e no exterior, a abertura dessa evolução, tanto na comparação trimestral como na de 2022. Como o Rafael já disse, o IRB segue avançando na trajetória de redirecionamento dos negócios com foco no Brasil. Nos primeiros 9 meses de 2022, o prêmio emitido no Brasil cresceu 1,3% e, com isso, alcançou 68% do prêmio emitido total, nível que a gente enxerga como de equilíbrio daqui para frente. No gráfico, na parte de baixo, nós vemos a evolução do prêmio emitido na comparação dos 9 meses de 21 com os 9 meses de 22. Fica claro que property, vida e rural continuam sendo os principais negócios da companhia, com a manutenção de níveis adequados de diversificação por segmentos. No slide 5, nós observamos a evolução do prêmio retrocedido. A despesa total com retrocessão no terceiro trimestre de 22 cresceu 34% na comparação com o mesmo trimestre de 21, passando de 865 milhões de reais para 1,2 bilhão, enquanto o índice de retrocessão saiu de 33% para 48%, o que dá um acréscimo de 15 pontos percentuais. Esse acréscimo se deve principalmente à operação de LPT, Loss Portfolio Transfer, de 328 milhões, que foi realizada na linha de aviação internacional. Caso nós excluíssemos os impactos desse LPT, o índice de retrocessão seria de 37%. Os índices de retro no terceiro TRI de 21 e no terceiro TRI de 22 são relativamente mais altos que nos outros trimestres, porque a gente tem nessas datas a renovação de um contrato de riscos especiais que tem volume importante retrocedido. Nos primeiros 9 meses de 2022, o prêmio retrocedido, então, aumentou 19% em relação aos 9 meses de 21, totalizando 2,2 bilhões de reais, comparados a 1,8 bilhão no ano passado. O índice de retrocessão da companhia, então, aumentou 8,4 pontos percentuais, saindo de 27% nos 9 meses do ano passado para 36% no acumulado dos 9 primeiros meses desse ano. Importante lembrar aqui que no primeiro TRI desse ano aconteceu um LPT na linha de property internacional, que aumentou também a linha do prêmio retrocedido em 219 milhões de reais. E ela se soma, como eu já falei, aos 328 milhões desse último trimestre na linha de aviation internacional. Se nós expurgarmos o efeito dessas duas operações e também do encerramento de outro LPT que aconteceu agora em julho, o índice de retrocessão nos 9 primeiros meses desse ano seria de 27%, em linha com o mesmo período do ano passado. Eu passo a palavra agora para o Toneto para falar sobre a sinistralidade no slide 6. Obrigado, Vili. Bom dia a todas, a todos. No gráfico à esquerda do slide 6, observamos na última barra que o volume de sinistros retidos já no terceiro TRI de 22 totalizou 1.387 bilhões de reais. Quando comparamos com o mesmo trimestre do ano anterior, observamos uma redução de 605 milhões. Já o índice de sinistralidade sobre o prêmio ganho foi de 117%, frente a 119% observada no terceiro TRI de 21. A performance desse trimestre foi afetada substancialmente pelos seguintes eventos. O aumento da sinistralidade decorrente dos contratos de agro, firmados em 2021
em razão da já comentada catástrofe decorrente das condições climáticas adversas que afetaram importantes regiões produtoras no Brasil. Devemos recordar que no último call de resultado, comentamos que nesse trimestre poderíamos registrar, todavia, efeitos desse evento, o que de fato ocorreu. A previsão de sinistralidade que tínhamos em junho de 22, com base nas informações das seguradoras, apresentou desvios decorrentes das variações das estimativas que as próprias seguradoras possuíam para os sinistros e o efetivo valor observado após todo o processo de regulação e liquidação ter sido concluído. Ao normalizarmos a sinistralidade de agro no trimestre, como foi comentado pelo Rafael, a sinistralidade da companhia seria de 91%, ou seja, um indicador muito menor do que os 119% observado no terceiro TRI de 21. Bom, além do agro, nesse trimestre tivemos alguns eventos atípicos que também afetaram a nossa sinistralidade. Vamos destacar dois. O primeiro é a elevação das perdas em negócios no exterior, no segmento de vida internacional, decorrente de um contrato existente no Peru. O referido contrato é plurianual e não será renovado em dezembro próximo. Outro evento importante foi o registro de uma prestação de contas de um contrato anual de retrocessão aceita de uma grande resseguradora mundial, cuja sinistralidade se apresentou em patamares superiores às nossas estimativas quando da precificação. Muito bem. Olhando agora o gráfico em azul à direita do slide, vemos a sinistralidade retida acumulada nos 9 primeiros meses deste ano. O montante é de 3 bilhões 984 milhões, valor inferior em 716 milhões quando comparamos com o mesmo período de 21. O principal detrator deste ano, conforme divulgado e já comentado, foi o ramo de agro doméstico. Também ao normalizarmos, então, a sinistralidade do período a patamares médios observados em anos anteriores e considerando também a operação de LPT citada pelo Vili, a sinistralidade da companhia de 108% seria de 85%, indicador melhor que o observado no mesmo período de 21, que era de 97%. Para se ter uma ideia, o montante decorrente dessa normalização nesses 9 meses é de 901 milhões. Repito, 901 milhões foi o desvio registrado pela sinistralidade de agro. Outro efeito importante foi os sinistros de Covid. Mesmo com o arrefecimento das mortes em 22, registramos 179 milhões de sinistros retidos, preponderantemente dos negócios de vida. Lembro que no ano anterior, nesse mesmo período, havíamos registrado cerca de 315 milhões. A tendência, portanto, é que o impacto seja cada vez menor nos sinistros da companhia. A somatória dos dois eventos, do agro e Covid, neste ano, totalizou 1 bilhão e 80 milhões de reais. Montante, se compararmos, muito próximo ao prejuízo antes de imposto de renda registrado em setembro, que foi de 1 bilhão e 70 milhões. Portanto, senhores e senhoras, podemos afirmar que não fosse a ocorrência de tais eventos, a companhia estaria, de fato, com resultados próximos a zero. Situação não ideal, todavia, como comentado pelo Rafael, mas muito melhor do que a observada em períodos anteriores. Concluo aqui as minhas considerações sobre a sinistralidade, mas em razão do agro ter sido o assunto do ano, tanto para seguradores como para resseguradores, que atuam aqui no Brasil, gostaria de convidar nosso VP Daniel Veiga para discorrer um pouco mais sobre o assunto numa visão mais prospectiva. Daniel, por favor. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Bom, com o término da fase de colheita dos cultivos de inverno, estamos nos aproximando da apuração final dos resultados da safra de inverno para o mercado de seguros, o que nos permite trazer essas informações prospectivas e subsequentes aos eventos catastróficos das duas últimas safras, o inverno 21 e o verão 21-22. Mas, antes de mais nada, acho que é importante destacar que esses eventos, que geraram a maior perda histórica da indústria de seguro agrícola no Brasil, influenciaram diretamente na dinâmica desse mercado, que entrou em um ciclo mais hard, gerando dois efeitos práticos. Um, foi a redução drástica da capacidade de seguro e resseguro disponibilizada pelo mercado. E dois, também gerou um forte ajuste nas condições oferecidas, com aumento nas taxas de seguro e redução da produtividade garantida pelas apólices. Alguns números que eu acho que são importantes do cultivo de milho safrinha
ajudam a entender esse movimento. Lembrando que o Safrinha representa o maior volume de exposição do seguro agrícola para a safra inverno. Bom, a redução na capacidade disponibilizada pelo mercado para o Safrinha reduziu mais de 15%, frente a uma demanda crescente pelo produto. Essa pressão de demanda também ajudou na implementação de medidas efetivas de ajuste nas condições praticadas pelo mercado. As taxas médias aplicadas por milho safrinha, por exemplo, foram ajustadas em cerca de 30%, e a produtividade garantida caiu mais de 10% em regiões críticas. O clima também foi um fator que contribuiu positivamente, apresentando condições favoráveis ao desenvolvimento dos cultivos nas principais regiões. Então, com essa combinação de fatores, a gente pode afirmar que teremos resultados positivos e acima das nossas expectativas para a safra de inverno. Agora, seguindo em relação à safra verão, e lembrando, representa a maior parte da exposição dos contratos e foi o epicentro das perdas históricas ocorridas agora em 21 e 22, nós atualmente estamos na fase final de comercialização do seguro e o que a gente pode adiantar é que essa alta nas taxas e as restrições de cobertura continuam na mesma tendência para esse ciclo. Agora passo a palavra aqui ao Vili. Obrigado, Daniel. Seguindo então para o slide 7, né, nós mostramos o custo de aquisição, que nesse terceiro trimestre totalizou 309 milhões de reais, com diminuição de 6,4% em relação ao terceiro tri do ano passado. Quando nós analisamos a relação entre o custo de aquisição e o prêmio ganho no período, esse índice passou de 20% para 26%. Mas se a gente excluir o efeito do LPT, né, o índice de comissionamento seria de 21% nesse terceiro TRI de 22, ou seja, mantendo o mesmo nível em relação aos períodos anteriores. O mesmo acontece quando nós olhamos os 9 meses desse ano, né? Nesse caso aqui, o índice de comissionamento se mantém em 21%, desconsiderando o efeito dos LPTs, ou seja, no mesmo patamar do acumulado nos 9 primeiros meses de 21. Na parte de baixo do slide, nós mostramos que as despesas gerais administrativas nesse terceiro trimestre totalizaram 80 milhões de reais, um decréscimo de 3% em relação ao mesmo TRI do ano passado. Com isso, o índice de despesa administrativa ficou em 7,4% nesse trimestre, mas se nós retirarmos aqui mais uma vez o efeito do LPT, que afeta o prêmio ganho, o índice seria de 6,1%, também se mantendo estável em relação aos trimestres anteriores. Exatamente esse mesmo efeito acontece nos 9 primeiros meses desse ano, onde o índice fica em 5,7%. Como resultado de tudo isso que nós acabamos de mostrar, passando então aqui para o slide 8, né, nós vemos na parte de cima que a evolução do nosso índice combinado ampliado, que demonstra a rentabilidade final do negócio, foi afetada, como nós já falamos, nos 2 últimos trimestres pelos resultados em agro e vida. Agora, na parte de baixo desse slide, né, nós mostramos esse mesmo índice normalizado dos efeitos de LPT e dos eventos climáticos desse período, conforme já foi amplamente explicado pelo Toneto e pelo Daniel. Esse índice combinado ampliado normalizado, no acumulado dos 9 meses de 22, de novo, quando excluídos esses efeitos atípicos, ficaria em 103%, ou seja, ainda é uma rentabilidade aquém do esperado, né, para o futuro, mas muito próxima do patamar onde o prêmio ganho, somado ao resultado financeiro, cobrem os custos de comissionamento, sinistros e despesas administrativas. Indo agora para o slide 9, nós vemos que a carteira de ativos em setembro alcançou 8,7 bilhões de reais, com um crescimento de 700 milhões em relação ao fechamento do trimestre anterior em junho. O aumento da carteira se deve à oferta restrita de ações que foi encerrada no começo de setembro, onde nós levantamos 1 bilhão e 200 milhões de reais, né?
parte dos recursos foi consumida no trimestre, porque a geração de caixa pelas operações ficou negativa. O consumo de caixa nesse trimestre se deu principalmente pelo menor volume de prêmios, decorrente dos ajustes na política de subscrição, e pelo maior pagamento de sinistros, esse com destaque para os adiantamentos contratuais feitos às seguradoras no segmento rural. No terceiro TRI desse ano, o resultado financeiro e patrimonial foi positivo em R$ 173 milhões, que, à primeira vista, apresenta um decréscimo de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o negócio é que o mesmo período de 21 foi impactado pela receita financeira extraordinária de R$ 167 milhões na recuperação de tributos. Se nós desconsiderarmos esse evento, o resultado financeiro e patrimonial desse ano apresenta uma evolução de 93%, nesse trimestre, apresenta uma evolução de 93% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. E aí esse aumento se deve principalmente ao aumento da taxa de juros sobre a carteira de investimentos do IRB no Brasil. Vou passar agora a palavra para o Carlos, no slide 10, para falar sobre os indicadores regulatórios. Obrigado, Vili. Bom dia a todos. Em relação à solvência total da companhia, que é um indicador que nos compara de fato com os demais players globais, conforme o Rafael já antecipou na abertura, nós mantivemos sua robustez, com um indicador de 245%. Agora, vale lembrar que a regulamentação atual exige que seguradoras e resseguradoras possuam aderência a 2 indicadores específicos. O primeiro é o indicador regulatório de solvência, que parte do mesmo conceito da solvência total e desconsidera alguns ativos no seu cálculo. Neste indicador específico, tivemos um índice de 109%, retomando o enquadramento, tendo como principal motivador a conclusão do processo de follow-on. O segundo indicador ele trata de cobertura de provisões técnicas. Neste indicador, registramos também o enquadramento regulatório, no mês de setembro, apresentando uma suficiência de 326 milhões. Da mesma forma, ele foi impulsionado basicamente pela operação de aumento de capital e acrescido da mencionada operação de LPT a que o Vili se referiu agora há pouco. É importante ressaltar, entretanto, que mesmo sem a contratação desse LPT, o indicador de cobertura de provisões já apresentaria a suficiência. Então, este é o quadro dos 2 indicadores e eu gostaria agora de voltar a palavra para o nosso CEO para que faça as suas considerações finais. Então, por favor, Rafael. Valeu, Guerra. Agora, eu gostaria de olhar um pouco para frente e dividir com vocês no que estaremos focados, ou onde estaremos focados, e um pouco de perspectivas. Né? Nosso primeiro compromisso, deixa eu puxar aqui o microfone, vai ficar melhor agora. Nosso primeiro compromisso é manter a disciplina na execução da nossa estratégia, com foco no Brasil, onde a gente acredita ter maiores vantagens competitivas, que deve representar cerca de 2/3 do nosso portfólio. Lembrando que nesses 9 primeiros meses do ano já está em 67%. Continuaremos o trabalho de diluição de risco. Desculpe. A gente vai continuar o trabalho de diluição de risco, reduzindo a concentração por negócio ou contrato, né? E privilegiando a diversificação do portfólio. Aliás, é importante ressaltar que conseguimos otimizar nossos contratos de proteção justamente pelo êxito em focar no Brasil e diluir risco. Isso tudo no momento em que os preços internacionais de proteção estão em alta. Lembrando que proteção aqui é quando o IRB compra retrocessão no mercado internacional para proteger a sua carteira. Bom, o trabalho de ajuste de nossos preços e condições seguirá, alinhado ao cenário de hard market global, contribuindo para a recuperação de nossas margens operacionais. E não menos importante, o estrito controle sobre nossas despesas de comercialização e administrativas. Falando agora de perspectivas, a gente sabe que atua num negócio em que a volatilidade faz parte da equação. Bom, dito isso, acreditamos que o cenário para os próximos meses é positivo.
Primeiro, vemos manutenção no cenário de hard market. Aqui vale um rápido parênteses para destacar que a percepção de manutenção do cenário de hard market foi um dos principais temas de recente conferência de resseguros, reunindo os principais players globais e regionais. Acreditamos que o cenário já citado pelo Veiga, de maior demanda por resseguro do que a oferta de capacidade, não se alterará no curto prazo. A conjugação desses dois fatores, hard market e maior demanda por resseguro, é favorável à nossa já comentada ação de ajustes de preços e condições. A sinistralidade foi o fator preponderante para o desvio de resultados nesse trimestre. Mas como vimos na apresentação do Toneto, as razões para isso são conhecidas, claramente pontuais e mitigáveis. Mitigáveis quer seja pelo ajuste de condições ou saída de contrato específico, aliás, como ele falou também. No caso do agro, né, o próprio decorrer do tempo ajuda nisso. Ainda no capítulo sinistro, é importante destacar que a cauda de antigos contratos, que tanto afetou nosso resultado no ano passado, se manteve sob controle nesses 9 primeiros meses do ano, cenário para o qual não esperamos alteração. Não vemos alteração também no presente cenário de taxa de juros, o que é benéfico para o nosso resultado financeiro. E acho que, finalmente, vale a nota que começamos melhor esse quarto trimestre do que começamos o terceiro. Feita essa observação, eu fico por aqui e devolvo para o operador abrir para as perguntas. Muito obrigado. Ótimo. Bom, a minha pergunta era sobre as caudas longas. A gente está vendo ainda o resultado do rural, que pegou nas seguradoras em janeiro e fevereiro, ainda pressionando o resultado de vocês, e também contratos antigos que ainda estão fazendo resultado negativo. Queria saber se você já tem uma visibilidade se essas coisas saem do resultado e deixam de perturbar para os próximos trimestres, ou ainda nós devemos estar mais cautelosos aqui. E também, em cima disso, a suficiência de capital parece apertada, porque a gente acabou de fazer uma oferta grande de mais de R$1 bilhão, em 109% de CMR, com 150 milhões só de excesso. Como que vocês planejam endereçar isso para frente, para ter um pouco mais de folga de capital? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Eu vou pedir para o Toneto começar a responder e depois a gente volta para a segunda parte. Gabriel, o primeiro comentário que você fez sobre a questão da cauda do rural, né, dos eventos que aconteceram fundamentalmente em janeiro e fevereiro, né, ele se dá pelo seguinte fato, né, o volume foi muito grande, né, em termos de sinistros avisados às seguradoras, né, isso retardou bastante o processo de conclusão de análise por parte das próprias seguradoras, né, e nós somos a sequência da fila, né, então nós primeiro aguardamos que as seguradoras concluam, na medida que elas concluam, elas reportam ao ressegurador e nós, então, aí fazemos os registros. Então existe um certo delay, embora a gente tenha uma previsão que a gente faz, né, essa previsão, com esse processo de regulação um pouco mais tardio e mais longo, ela pode sofrer algum desvio. Tá? Então, nós, agora, no terceiro trimestre, praticamente, né, temos a informação muito mais madura, portanto, a gente não espera, né, variações significativas para o quarto trimestre decorrente desses eventos catastróficos. Tá? A outra questão dos contratos antigos, né, a cauda que a gente falava, né, o Rafael passou en passant aqui, falando en passant, mas se a gente recordar, em dezembro, né, a gente informava que ela teve uma representação muito importante, né, nos sinistros do ano de 2021, né, cerca de 25%. Né? Neste ano, a representatividade já está bem menor no acumulado em setembro. Ela é inferior a 15%. Tá? Então, isso nos indica que esses efeitos da cauda não serão significativos, né, e relevantes nos próximos trimestres do IB, cada vez serão menores. Em relação à suficiência de capital, eu passo aqui, devolvo a palavra aqui para o Rafael para ele fazer os comentários. Vamos lá. Acho que a primeira observação é que a gente considera que o aumento de capital que foi feito
foi suficiente e nos trouxe de volta para onde precisávamos estar do ponto de vista regulatório. Falando um pouco de perspectiva e seus comentários sobre o capital mínimo requerido, né, o CMR, eu acho que é importante fazer uma rápida introdução do que compõe o CMR, porque aí você vai entender um pouco de perspectiva, né? Relembrando, o CMR, que é o capital mínimo requerido, tem 4 principais componentes, e eu vou me fixar apenas em um, que representa 60%, um pouco mais de 60% da composição do CMR, que é o capital de subscrição. O capital de subscrição tem 2 drivers, né? Tem 2 pilares, né? Um é o pilar de prêmio, que é mais ou menos ligado à exposição, e o segundo é o pilar de sinistro, né? Que está ligado à sinistralidade. Dito isso, a parte de sinistro é mais do que o dobro, dentro desses 60%, mais do que o dobro do que a parte de prêmio. Então, para diminuir a pressão sobre o CMR, o sinistro faz total diferença. E é isso que a gente enxerga acontecendo na organização nos próximos períodos, diminuição da sinistralidade. Aliás, quando a gente olha ela já normalizada dos efeitos atípicos, que obviamente a gente espera que não se repitam, a gente já estaria num patamar muito diferente, o que diminuiria a pressão sobre o CMR. E é isso que a gente vê acontecendo nos próximos trimestres. Então, isso tudo é para dizer, Gabriel, e reforçar que a gente se sente confortável com o movimento que foi feito de capitalização e não enxerga maiores solavancos daqui para frente. Ok, então eu agradeço a todos pela participação e reforço a nossa perspectiva positiva para os próximos meses. Obrigado.